Evandro, essa matéria sai semana que vem, né? Exatamente. Semana que vem. O Jornal do Médio Vale, edição de número 1315, já está aí nas bancas, né? E também o leitor, o assinante, já recebeu cedinho aí, né? Exatamente. Hoje temos na edição do Jornal do Médio Vale, de número 1315, de 26 de agosto de 2011, a seguinte manchete: Timboense morre em acidente. Operador de máquinas colidiu sua moto na noite de quarta-feira na Ilha de Segurança, na Rua Amazonas, no bairro Arapongas, em Timbó, Salmos. É um acidente realmente muito triste que acabou vitimando esse jovem trabalhador aqui da nossa cidade, mostrando que o trânsito também nas nossas cidades está cada vez mais perigoso. As pessoas têm que ter muito cuidado e até vamos fazer um levantamento, Salmos, porque foram várias mortes no trânsito esse ano no perímetro urbano de Timbó. Fato que alguns anos atrás não era corriqueiro. Quer dizer, haviam acidentes fatais, sim, mas não eram com tanta frequência. E agora realmente está preocupando o número de acidentes aqui na nossa região. Quer dizer, aumentou o fluxo de veículos e a velocidade também, né? Exatamente. Tem aqui uma matéria, achei interessante, superando as diferenças, né? Estamos aí na semana do excepcional, a PAI com uma vasta programação essa semana, né, Evandro? Exatamente. Como no ano passado, como é realizado todo ano, a PAI desenvolve esse trabalho maravilhoso com as pessoas portadoras de deficiência e elas realmente hoje, agora tem a sua semana especial e uma vasta programação está sendo realizada pelas APAIs em toda a região. E Timbó está destacando aqui no Jornal do Médio Vale estas atividades aqui, Timbó, Indaial e outras APAIs aqui da nossa região. Uma matéria até interessante também, aproveitando aqui, vai ter modificação na Avenida Getúlio Vargas, aqui no centro de Timbó? Exatamente. Na realidade, o prefeito Laércio Demerval Schuster Júnior, durante a sua campanha eleitoral, em 2008, já havia, inclusive, manifestado o desejo de fazer algumas adequações às obras implementadas por Oscar Schneider na Avenida Getúlio Vargas. A principal reclamação, na realidade, dos comerciantes era em relação à extinção de espaços de estacionamento, espaços esses que foram dados para a ciclovia. Agora o prefeito está fazendo estudos, através do Demutran, para que possa ser contentado dos dois lados, quer dizer, reduzindo ou encostando a ciclovia junto às calçadas, aos passeios de pedestres, e liberando uma parte da atual ciclovia para estacionamento. É uma medida que, se for feita com bastante critério, eu acredito que vai ser até agradável para a comunidade, Salmos, porque realmente hoje está muito difícil para estacionar na Avenida Getúlio Vargas em Timbó. Mas em países primeiro mundo, os países dão preferência para a ciclovia, né? Não, com certeza, a ciclovia é muito importante, mas a ciclovia vai ser mantida, Salmos. Vai ser mantida. A informação que nós temos é de que será mantida a ciclovia. E é muito importante que seja, porque com certeza, embora o hábito da bicicleta em Timbó esteja reduzindo muito, mas aqueles que querem usar a bicicleta, e isso faz bem para a saúde, tem que ter o seu espaço previsto e respeitado. Serginho dos Santos, também prefeito de Indaial. Sim, temos uma reportagem especial, personalidade da semana, com o prefeito Serginho, prefeito Sérgio Almir dos Santos, de Indaial, que está trabalhando para atender reivindicações da comunidade indaialense e também conta um pouquinho da sua história e de sua trajetória política até chegar a ser prefeito de Indaial. Agora, na página 2 aí, bastidores, por Evandro Lois, está recheado aqui de informações. Exato, Salmos. Também temos uma matéria, Salmos, só para complementar aqui na capa, sobre a inauguração do Centro de Eventos de Rio dos Cedros. Será inaugurado hoje, sexta-feira, hoje à noite, às 20 horas, lá em Rio dos Cedros, este Centro de Eventos. É um pavilhão espetacular, Salmos. Até nós fizemos recentemente uma reportagem a respeito desse centro de eventos que vai fazer parte lá do complexo da Festa Trentina Rio Cedrense. E temos também na página 2 os tópicos, os bastidores, com várias informações da política do Médio Vale do Itajaí. Aliás, um dos tópicos aí do timboense, novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Gassaldo Buzzi, que vai ser homenageado, né, aqui em Timbó na próxima segunda-feira. Exatamente, Salmos. Na próxima segunda-feira, às 17 horas, na Câmara de Vereadores de Timbó, será conferido ao ministro do Supremo Tribunal de Justiça, indicado pela presidenta Dilma Rousseff,
Marco Aurélio Gastaldi Bussi, a comenda da Ordem Municipal, Ordem de Mérito Municipal. Ele que é timboense, então não será agraciado com o título de cidadão timboense, porque já é timboense, mas será então agraciado com a comenda da Ordem do Mérito Municipal. Em seguida, às 19 horas, no Parque Hotel Timbó, a OAB Seção de Timbó e também os Rotaries de Timbó estarão realizando uma homenagem ao ministro Marco Aurélio Gastaldi Bussi, que é filho do, em memória, ex-diretor de escolas, professor, saudoso Gelindo Sebastião Bussi, e também da professora Apolônia Gastaldi, professores que foram baluartes da educação aqui em Timbó. Gelindo Sebastião Bussi foi diretor e fundador de duas escolas em Timbó, a escola de segundo grau Leoberto Leal e também a escola de educação básica Rui Barbosa, onde o ministro Marco Aurélio Bussi estudou. Isso prova de que, Salmos, a escola pública pode sim alavancar alunos que podem ser grandes personalidades em nosso país, podem ocupar grandes cargos no nosso país. O Marco Aurélio Gastaldi Bussi foi desembargador, foi juiz, tem um histórico brilhante dentro da magistratura e é uma pessoa que realmente é um exemplo a ser seguido por muitos jovens que às vezes têm dúvidas, será que eu estudando em escola pública poderei chegar lá? Pode sim, é só estudar, é só se dedicar, é só ter vontade, é só ter esperança e buscar os seus objetivos. Orgulho de Timbó, né? Com certeza, um orgulho para Timbó. E Marco Aurélio Bussi é um cargo, diga-se de passagem, Salvos, é um cargo vitalício. Ele vai com certeza ficar nesse cargo até se aposentar, querendo, claro. E dali ele poderá até um dia, quem sabe, ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas já está hoje dentro dos maiores cargos da magistratura brasileira. Aqui na coluna ainda, bastidores, estava vendo aqui, o Gilmar Quinez também poderá ser homenageado pela Câmara de Timbó? Seguindo o exemplo da Câmara de Vereadores em Indaial, inclusive foi uma proposição dos vereadores do PSDB de Indaial, vereadores Fink e Remir de Favre, o vereador Tuti, que esteve naquela homenagem em Indaial, foi incentivado por seus companheiros a realizar uma homenagem idêntica ao deputado Gilmar Quinezio. Gilmar Quinezio, que diga de passagem, Salmos, é ex-deputado estadual. O Brasil é apenas penta no futebol. O deputado Gilmar Quinezio é ex-deputado federal, ou seja, 6 vezes deputado estadual, eleito pela nossa região do Médio Vale do Itajaí. Não deixa de ser um orgulho para a nossa região, porque nós aqui temos deficiências de representação. E o deputado Quinezio é um representante da nossa região há muitos anos, tem conseguido vários benefícios para a nossa região, sempre foi uma voz ativa na Assembleia Legislativa, foi secretário de Estado, conseguiu benefícios também para a nossa região. É merecida essa homenagem, com certeza o vereador Tuti deverá ter o respaldo dos demais vereadores, até porque o deputado Gilmar Quinezio nunca foi um deputado fanático em termos de partido, ele sempre atendeu vários partidos e eu tenho certeza que ele poderá sim receber o título de cidadão timboense. É claro que a Câmara vai discutir e vai analisar essa questão. Oscar Schneider, na sua coluna aqui deu a entender, o ex-prefeito de Timbó pode ficar de braços cruzados nas próximas eleições. Tivemos uma conversa, até o amigo Salmos esteve conosco lá no município de Pomerode, onde lá no Senadinho da Schorstein tivemos uma conversa com o ex-prefeito Oscar Schneider e ele nos relatou a sua questão política, como está a sua posição. Diz ele que deverá ficar fora das eleições de 2012, pelo menos é o pensamento dele nesse momento. É claro que a política sempre é dinâmica, sempre pode haver alguma alteração, mas no momento Oscar Schneider não pensa em participar da campanha, principalmente se houver a coligação com o PSD e tendo como cabeça de chapa o ex-prefeito Valdir Ladel, que foi seu ex-padrinho político e que na sua candidatura à reeleição esteve em palanque contrário. Oscar se disse magoado, porém ele reconhece as qualidades do seu ex-padrinho político Valdir Ladel, dizendo de que não será um empecilho, não vai ele atrapalhar a campanha, não fará aquilo que Ladel fez na campanha de 2008, ou seja, não vai contra o ex-prefeito Valdir Ladel. Se Ladel for candidato apoiado pelo PMDB, Oscar Schneider diz que vai ficar em casa. Ele está muito magoado, né?
Ele está magoado, diz ele também que inclusive ficou chateado um pouquinho com o próprio Jornal do Médio Vale nos primeiros momentos, após as eleições, porque o jornal também fez algumas críticas a ele em função dos resultados das eleições e também em função da questão do posicionamento de alguns partidários durante a campanha eleitoral. O Jornal do Médio Vale, na época, foi injustiçado, inclusive, na campanha, ao ser criticado pelas pesquisas eleitorais que se mostraram depois verdadeiras e o jornal estava com a razão, simplesmente informando bem a comunidade, como é a sua missão. Os Cartinai de hoje entendem essa questão também e, na verdade, fizemos lá uma conversa amistosa, bastante interessante. O ex-prefeito, que sempre foi uma pessoa muito bacana aqui também com a equipe do Jornal do Médio Vale, sempre nos atendeu muito bem, e ele também continua sendo uma pessoa de bem aqui com o Jornal do Médio Vale, e nós, com certeza, sempre abriremos espaço para ele, porque ele merece, e a gente sabe que na política acontecem, às vezes, contratempos, mas com o tempo as coisas vão se acertando. Evandro, se der tempo daqui a pouco, nós vamos rodar uma entrevista que você fez aí sobre o lançamento da segunda edição do Soletração da Uniacel. Foi você que fez essa matéria? Essa matéria, na verdade, foi feita ontem pela nossa jornalista Neila Daronco, juntamente com o nosso amigo André Hannebach. Eu estive em contato com o Aldo Pasqualini, que é o assessor de comunicação e marketing da Uniacel, e a JMV-TV e o Jornal do Médio Vale são parceiros nesse projeto, juntamente com a Nova FM de Indaial, e nós estaremos aí acompanhando todo esse trabalho do Soletração, que abrange as escolas de ensino médio aqui da região do Médio Vale. Tá certo. Mais algum outro assunto aí, Evandro? Seria esse, Salmos. Temos aí vários outros assuntos aí inseridos na edição do Jornal do Médio Vale. Convidamos a todos os nossos amigos para lerem o Jornal do Médio Vale nesse final de semana. Nós já íamos esquecendo, vai ter aí o novo pronto-socorro do Hospital Oase. Obras começam na segunda-feira, né? Exatamente. Na segunda-feira, pela manhã, o prefeito Laércio Demerval Schuster Júnior, juntamente com a direção do Hospital Oase e agora a atual equipe de administração do hospital, vai lançar a pedra fundamental do novo pronto-socorro do Hospital Oase. Será construído lá uma nova edificação, substituindo aquela antiga que foi demolida, e lá será então implantado o pronto-socorro atendendo toda a comunidade. É muito importante porque é realmente, Salmos, uma grande reivindicação da nossa comunidade, o pronto-socorro atendendo as pessoas de forma emergencial. O Hospital Oase saindo da UTI indo para o quarto. Exatamente, já é um alento. O prefeito Laércio, inclusive, em contato conosco, nos dizia de que se empenhou, teve que ter posições duras em alguns momentos, claro, porque realmente a situação do Oase ela era muito dramática. Ela chegou ao ponto de praticamente o hospital estar ameaçado de fechar suas portas. Mas, graças a Deus, o consenso foi alcançado e hoje o Hospital Oase, então, está realmente com uma nova perspectiva, agora com essas obras de construção desse pronto-socorro e também a implantação do próprio pronto-socorro junto às instalações do hospital. Abraço, Evandro. Bom fim de semana. Bom final de semana a todos, Salmos, e obrigado e até a próxima semana. Voltamos depois do intervalo comercial. Estamos apresentando JMV